Em Lucas capítulo 18, eu farei a leitura, não faremos nada. Eu esqueci de pegar o passador dos slides. Eu quero mostrar alguns slides, mas depois, mas enquanto isso, não precisa colocar ainda. Eu só quero ler o texto, nem precisa colocar o texto, irmão Ricardo. Eu vou ler, acompanhe a leitura, você que está com a Bíblia aí, abra Lucas 18, do versículo 1 até o versículo 8. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, ela venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que este juiz iníquo diz. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Ilumina-nos para compreendê-la e aplicá-la em nome de Jesus. Amém. Mulher de fé. Essa semana estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher. Foi dia 8 de março. E não sei quantos sabem como é que começou a celebração e por que começou essa celebração. Alguém sabe? Levanta a mão. Quem sabe a história do Dia Internacional da Mulher? Por que essa data existe? É um grupo de mulheres que creram. Elas creram, elas acreditaram. Elas acreditaram numa causa, elas acreditaram numa questão que tinham, um direito que entendiam, e foram reclamar, se organizaram. Infelizmente, houve um tumulto, eram empregadas em uma empresa, eu não sei todos os detalhes, eu sei que há uma repressão a essa manifestação e muitas mulheres morrem. Algo terrível que vai marcar profundamente os Estados Unidos da América e a história das relações de trabalho nesse país. Ainda demorou para que muitos direitos fossem reconhecidos, mas a luta daquelas mulheres valeu e por isso em muitos países estabeleceu-se este dia como o Dia da Mulher. A mulher que reclama, a mulher que quer os seus direitos. Uma mulher parecida com essa mulher aqui. Ela era uma viúva. A condição de viúva naquela época era a pessoa que literalmente você poderia chamar de coitada. A viúva não tinha nenhum direito porque ninguém estava a guardá-la. Ela teria direitos pela lei de Moisés, sim, mas os primeiros a cuidarem seriam os parentes e havia uma rede de parentes que tinham que cuidar. E aqui, provavelmente, o inimigo que estava contra ela, o adversário contra ela, era alguém que talvez quisesse tomar algum dos seus bens, alguma das suas propriedades, de forma injusta, e ela vai reivindicar o seu direito. Uma mulher de fé. E como dá para a gente aprender com essa mulher de fé? Eu tenho lido, ouvido esse texto, e a gente até acha estranho Jesus comparar um Deus bondoso e a necessidade de oração com este juiz. Comparar Deus com esse juiz é algo complicado da gente entender. Mas, na verdade, Jesus não está comparando. Ele está só indo para um extremo e ele faz isso. Quando ele vai falar sobre os escravos e os servos de Deus que nós somos, ele coloca, e lá nós temos em Lucas 16 e em Lucas 17, um patrão cruel, um patrão que ele faz as coisas de forma muito ruim, cobra tremendamente, e aquele escravo não pode reivindicar nada, ele é escravo. E aí
Jesus está ensinando sobre a necessidade de obedecermos sem esperarmos recompensa por fazermos a vontade de Deus, não fazemos nada mais que a nossa obrigação, se bem que Deus nunca é um Senhor como aquele, é um Senhor bondoso, que reconhece, que abençoa, que cuida dos seus, que não pede além daquilo que nós podemos dar. Mas Jesus mostra um extremo, e aqui ele pôs um extremo também. Mesmo um juiz iníquo, mesmo um homem mau, por conta de uma mulher que creu, que acreditou, ele acaba cedendo e aceitando. Quanto mais Deus. Agora, parece que Deus, em alguns momentos, é esse juiz. Já ouvi algumas pessoas dizendo, cansei de orar. Orar em relação a algum problema. Mais de uma pessoa já falou isso para mim, cansei de orar. Outra pessoa diz, eu não estou conseguindo nem orar, porque eu estou com tantas dificuldades, com tantas lutas, tão confusa, que eu já não consigo orar. Não sei se você já passou por isso, se já aconteceu isso com você, mas é mais comum do que a gente pensa, e às vezes alguém pensa, Deus não ouve as minhas orações. Deus não está ouvindo, pelo menos nesse sentido. Por quê? Jesus fala que se aquele juiz mau ouviu, quanto mais Deus, que é o justo juiz, aquele que avalia com correção as causas de cada um de nós, que é perfeito nas suas avaliações. Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa levar por emoções, Deus é estável em tudo. A mulher de fé, ela é uma mulher que ora. E a gente vê isso, porque o primeiro versículo, vamos ler juntos? Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. O primeiro versículo já mostra qual é o objetivo dessa história que ele vai contar. É sobre oração. Então, a mulher de fé é a mulher que ora. Nós queremos e temos fé, temos que orar. Queremos crescer na fé, temos que orar. Os discípulos pediram a Jesus, e mais de uma vez, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Uma coisa que peço a Deus, vez por outra, é isso, aumenta a minha fé. E esse deveria ser algo que todos nós temos que pedir a Deus, porque até para crer, Deus tem que agir na vida da gente. Nele está o querer e o efetuar. Eu não tenho em mim bem algum, por isso que a Bíblia fala dos eleitos. Nós nunca teríamos condições de, por nós mesmos, entendermos o plano de Deus. Deus é quem nos chama. Aí uma pessoa disse para mim, por isso eu acho que eu não sou eleito. E disse para essa pessoa, quando você se preocupa com isso, é porque você é. Quem não é, nem ouve o chamado de Deus. Nem se preocupa com nada do ponto de vista do relacionamento com Deus. Quem é, se preocupa, quem é, questiona. Essa mulher estava incomodada e foi pedir. Oração é isto, é chegar, é pedir, é ir atrás. Se você tem fé, você tem que orar. Se você quer ter fé, você tem que orar. Pedir, orar mais. Mas eu tenho orado, ore mais. Eu já não sei como orar, ore. Orar é falar com Deus. É chegar e dizer para Deus, eu não sei como orar, Senhor. Quando você lê os Salmos, e se você quer aprender sobre os Salmos, não deixe de escutar sermões que são pregados nessa igreja, e aqui é pregado sobre os Salmos, e os Salmos são, acima de tudo, uma grande lição de oração. Eles nos ensinam a orar. Uma das coisas que os salmistas mais fazem é rasgar o coração. Eles rasgam o coração na presença de Deus. Eles colocam para Deus toda a angústia que eles têm. Eles falam de coisas que a gente acha terrível. Tem salmista que pede assim, quebra os dentes daquela pessoa. Arrebenta a cabeça dos filhos daquela gente na pedra. Que coisa horrível. Mas o salmista sentia isso, ele pediu. Não é que ele tivesse certo, mas ele pediu, e o Salmo ensina isso. Você pode colocar tudo para Deus. E a oração é para isso, coloca a sua angústia para Deus. Coloca a sua... eu estou perdido, Senhor. Ponha isso para Deus, em oração. Invista tempo, vá para um lugar onde você possa falar com Deus. Se você precisar, grite, grite.
Uma vez uma pessoa falou, eu gosto de orar sozinho porque eu grito. Não é bom a gente gritar no culto, não. Aquela oração que todo mundo grita junto, ninguém entende, Deus entende porque Ele entende tudo, mas eu, se fosse Deus, não entenderia, porque não é para clamor, aquela oração, em algumas igrejas acham que oração só vale se tiver todo mundo gritando junto. Não. Quando a gente ora em público, a oração em público é bem objetiva e eu devo estar junto, é importante. Quando ora em público, é importante você estar junto com a pessoa. Eu gosto de falar amém na oração. Eu acho que é importante falar amém, falar aleluia, glória a Deus, porque isso me ajuda a acompanhar. Não é que eu estou fazendo torcida, não. E a pessoa, opa, uma vez um irmãozinho falou assim, eu gosto de orar perto do pastor Neto, porque ele faz torcida, ele fala amém, ele fala alto, aleluia. Não é para torcida. É porque eu preciso falar amém para eu ficar acompanhando. Aí eu vou pensando junto, senão minha mente, eu sou danado para devagar. Então eu vou falando amém, glória a Deus, é verdade. E já teve ocasião que eu falei, não concordo. Aí falei para mim. Falei. E eu depois falei com a pessoa. Eu fui e procurei a pessoa. Eu não falei amém para a sua oração. Mas por quê? Porque isso, não concordo. Ele ficou assim, eu não fiquei para ouvir a resposta dele, mas eu falei o que eu senti. Mas a gente precisa agora orar. Ore, você tá cansado, você está desgastado, você não acredita mais na oração, ora. E diz isso para Deus. Você vai ter a sua fé acrescida. Você vai ter as respostas, mesmo quando você acha que está tudo errado. Ora, persevera na oração. De manhã, de tarde, de noite, não importa quanto, sempre, sempre, sempre. A mulher de fé, ela persevera. Vamos ver agora o que continua, os textos, os versículos seguintes, o versículo 2, o versículo 3. Vamos ler juntos? Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Essa viúva sempre o procurava. Ela era perseverante. A mulher que tem fé, persevera. Você quer crescer na fé? Persevere. Você tem alguma coisa que não resolveu? Persevera. Vá atrás daquilo. E esteja apresentando o problema, mas persevera, não desista. Uma coisa muito importante é não desistir jamais. Deus ama aqueles que persistem. Já falei mais de uma vez da história de uma mãe que orou 25 anos pela conversão de um filho. E eu vi o testemunho do filho. E ele se converteu no dia que ela morreu. Ela não viu a conversão dele. Mas ela não queria ver a conversão dele. Ela queria que Deus visse e ela queria vê-lo no céu. E quando eu vi o testemunho desse homem, José Tostes, faz muito tempo, nem sei, provavelmente já está com a mãe no céu. Quando eu vi o testemunho do José Tostes, ele disse que, ajoelhado na beira do caixão da mãe, ele chorou arrependido, pediu perdão a Deus. Ele conversou com a mãe, mas depois ele entendeu que ela não ouviu nada. E nem podia ouvir, ela estava já num lugar muito melhor. No entanto, ele tinha certeza que ela se alegraria ao vê-lo no céu. Nesse sentido, sim, nós temos que perseverar e não desistir. Não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista da sua mãe, não desista do seu pai, não desista do seu cunhado, não desista da sua sogra, não desista do seu inimigo. Orar pelo inimigo, para que ele deixe de ser inimigo. Daquele que te persegue, para que ele deixe de perseguir, deixe de incomodar você, mas que, acima de tudo, que ele possa ser aceito por Deus, que Deus mude. Ou talvez você está fazendo alguma coisa que está errada. E ore pelo inimigo e peça a Deus, Senhor, se eu estou errando com ele, me ajuda a mudar. Mas persevera, não desista. Não desista de orar pela cura. Se não vem a cura, Deus vai conduzir aquela pessoa ao encontro do Senhor, mas vai dar paz ao seu coração. Creia nisto.
Fé é perseverança. Isso encontramos sempre em todos os crentes no decorrer dos milênios. Hebreus capítulo 11 traz a galeria dos heróis da fé. E todos perseveraram. Abraão perseverou anos, décadas, para alcançar o filho da promessa. Mas ele não deixou de crer. Em algum momento vacilou e a coisa não foi boa. Mas ele acreditou. Aos 100 anos foi pai. Que coisa! Realmente milagre de Deus. Ele perseverou. Por isso, um homem de fé, um exemplo de fé para nós. Por quê? Mulher de fé tem convicção. Na oração, ela perseverando, ela vai e fazia isso porque ela tinha convicção plena. Vamos ler juntos agora a sequência desse versículo? Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. O que significa isso? Eu fiquei pensando, né? Que medo que ele tinha, que ela viesse a molestá-lo. Provavelmente a causa ali foi pública, ficou notória, e talvez ela tivesse alguma ligação e ele poderia ter algum prejuízo. Aquele homem não era bom. Ela não tinha dinheiro para comprá-lo, por isso ele não a atendia, mas alguma coisa aconteceu. Mas aquela mulher que perseverou, porque era uma mulher de fé, que orou, porque era mulher de fé, é um exemplo de oração. Essa mulher de fé, ela tem convicção, certeza do que quer. Por isso não desiste, porque ela sabe muito bem o que ela quer. Ela tinha um pedido específico para esse juiz: julgue a minha causa contra o meu adversário. Eu estou sendo vítima de uma injustiça. Nós temos que ser específicos também com Deus. Queremos alcançar coisas, nós temos que ser específicos. Às vezes, nós estamos pedindo algo que nem mesmo nós sabemos direito o que é. E aí é a hora de você pedir para Deus esclarecer: Senhor, que eu possa entender bem o que eu quero. Ou melhor, bem o que eu preciso. E às vezes a gente está batendo na coisa errada. Por isso que aparentemente Deus não está respondendo. Ele está respondendo sim. Deus sempre responde oração. No tempo dele e a resposta dele. Não significa que Deus atenda sempre a minha petição. Deus não atende a minha petição, eu tenho falado isso várias vezes, mas Deus responde à oração. Não há oração sem resposta, porque não é resposta. Espere é resposta. Mas você tem que ter convicção. Essa mulher tinha convicção. Por isso ela persistia, mulher de fé. Dia Internacional da Mulher, aquelas mulheres que infelizmente morreram por uma causa, elas tinham convicção. O cristianismo chegou até os nossos dias porque os cristãos dos 3 primeiros séculos, aliás, o início do 4º, eles tinham convicção. E por isso eles enfrentavam as feras. Eles morriam. Existe um dos chamados pais da igreja, um dos primeiros líderes da igreja cristã, no 2º século, que é o período após os apóstolos, chamado Inácio de Antioquia. Ele escreve as suas cartas, que são famosas, os primeiros escritos pós-apostólicos, por isso é chamado o escrito dos pais da igreja, aqueles que fundamentaram, que vem logo alicerçando a fé da igreja que começava. Ele é levado como exemplo, desde Antioquia da Síria até Roma. Uma distância que para aquela época era algo absurdo. Ele faz isto acorrentado. Ele era levado como uma espécie assim de símbolo. Olha só o que acontece com aqueles que seguem esta religião que é proibida pelo império. E ele vai. Dizem que ele foi preso porque Antioquia passou por um terremoto. O terremoto que atingiu lá sempre existiu naquela região. E um terremoto, e os cristãos foram
colocados como os culpados. Eles é que são os culpados. Eles estão irritando os deuses. Os nossos deuses estão sendo irritados pelos cristãos. Aí o governador falou, vamos pegar o líder deles, que é esse Inácio. Ele é um grande líder, é um grande pregador, e se a gente pega o líder, acaba com a raça. E eles então foram atrás e fizeram. E o Inácio, ele vai escrevendo as igrejas, enquanto ele faz essa peregrinação para a morte. Ele ia ser jogado às feras. Parece que ele é um dos primeiros, alguns dizem que foi no Coliseu, outros acham que não, mas ele faz parte de um grande festival que o imperador estava fazendo na época, isso lá pelo ano, parece que 130, ele é levado e ele vai escrevendo, e numa das cartas dele, ele diz, eu não vejo a hora de encontrar com o meu mestre. Eu estou triste porque a estrada é muito longa. Eu queria chegar logo. E quando ele chega em Roma, ele escreve aos cristãos romanos, ele manda uma carta para os cristãos romanos. É claro que essas cartas, até ele consegue, ele tinha ali pessoas que o ajudavam. Alguns dizem que há guardas daqueles que os levaram, que se converteram. E quando ele escreve a carta, ele pede aos romanos, por favor, não façam nada que impeça a minha morte, o meu sacrifício, porque o meu sacrifício é o meu último culto a Deus. Que coisa, loucura. Convicção. Ele tinha certeza, ele falou, fui condenado, vou cumprir a sentença. Por quê? Porque entre os cristãos romanos haviam alguns ligados a César. Já tinham pessoas, e eles poderiam pedir por ele. E ele fala, não, eu não quero, eu quero morrer, eu vim para morrer, eu quero morrer, porque eu quero louvar a Deus com a minha morte. Ele queria ensinar e inspirar, porque ele sabia que muitos outros cristãos continuariam morrendo. Eu quero mostrar para o povo como é. E diz que quando ele chega, alguém descreve, que quando ele chegou, a comoção foi tão grande, porque perceberam que era alguém diferente que estava entrando na arena. Dizem que ele foi sozinho. E, para a tristeza de alguns urravam torcendo para que as feras o comessem logo, porque queriam ver sangue. Era um espetáculo público aquilo. Mas quando ele entra, diz que um silêncio toma conta, havia um grupo de cristãos orando lá dentro, assistindo. E quando ele chega, os primeiros leões que vêm, abaixam a cabeça. E diz que ele chega a instigar os leões. Até que um vem por trás e morde o seu pescoço. E aí ele cai, aí os outros sentem o cheiro de sangue e o devoram. Alguém diz que ele cantou um hino a Deus nessa hora. Realmente, pensar naquelas pessoas que tinham convicção plena. Nós precisamos de mulheres de convicção, como foram aquelas mulheres que infelizmente deram a sua vida, e por isso celebramos o Dia Internacional da Mulher, mas precisamos de crentes de convicção, como foi Inácio de Antioquia, e tantos outros, e alguns que até hoje morrem pela fé, porque têm convicção. Você tem que ter convicção, você tem que saber, mas você tem que ter convicção de que a sua causa é justa. O que é uma causa justa? É uma causa em que Deus será glorificado. Isso que você está pedindo é algo que vai promover a glória de Deus? Ou é um desejo egoísta, só para promover a sua glória? Para satisfazer alguma coisa sua? É para a glória de Deus? Eu me lembro de uma irmã que orou por seu esposo que estava com câncer. E eu ouvi uma oração dessa irmã que me impactou. E ela disse assim, Senhor, se é para ele te glorificar vivo, faça o milagre e que ele viva. Agora, se é para ele morrer, que ele te glorifique com a morte dele. Quando houve o culto de despedida do corpo daquele irmão, esse templo estava cheio. E diz que pessoas se converteram naquele culto. E uma criança virou-se para a netinha daquele irmão. Aliás, virou para a mãe dele que estava do lado, e a netinha ouviu. Mãe, eu quero que meu avô venha morrer nessa igreja. Que coisa bonita aqui. É alegre. Eu quero ver meu avô morrer aqui. Pedir para o avô morrer aqui. Sim, o
o pedido que você está apresentando, a luta sua, ela é justa, ela glorifica a Deus. A mulher de fé, ela tinha convicção, porque ela tinha convicção de que sua causa era correta. E por isso ela perseverou. Mulher de fé, homem de fé, crente de fé, tem que ter convicção, certeza plena de que o que está pedindo é justo, certo, glorifica a Deus, é para a edificação do povo. A mulher de fé, ela tem esperança. Vamos ler o versículo 7 juntos? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Justiça aos escolhidos que a Ele clamam dia e noite, clamar dia e noite. E aí Jesus agora, ele se volta realmente aplicando a parábola. Aquele juiz tão mau, ainda assim atendeu pela convicção, pela perseverança daquela mulher, pela insistência daquela mulher, pela oração, porque aquela mulher era uma mulher de fé, pela fé. Será que agora Deus não vai atender quando ele vê os seus orando dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los. Esperança. Aquela mulher de fé, ela tinha esperança. Nós temos que ter esperança, esperar, e o Salmo 40, numa versão mais antiga, diz, quem souber, lembra, quem lembrar, fala comigo, esperei com paciência no Senhor. Outro diz, esperei confiantemente, eu lancei toda a minha esperança. Você tem que ter a paciência, isso vem junto com a perseverança, porque você tem esperança. Espera que vai ser atendido, espera que a sua causa é justa. E você, como crente, sabe que está na presença do justo juiz. Embora pareça que ele demore, ele nunca se atrasa. E você tem esperança que ele cuida de você, mesmo no momento da angústia e da aflição. E por isso você continua pedindo. Ser crente em Cristo é saber que você não está livre das consequências do pecado que existe nesse mundo. Todo o mal que existe no mundo é consequência do pecado. Por isso, Deus nunca pode ser considerado culpado por algum problema do mundo. O incrédulo fala assim, se Deus existisse, não aconteceria aquele terremoto. Se Deus existisse, não haveria tanta injustiça social. Se Deus existisse, uma criança não nasceria com problemas. Isso não é culpa de Deus, porque Deus fez o mundo perfeito, mas ele deixou aos cuidados do homem. E quando a gente lê em Romanos 8, versículo 19, quando fala que a natureza toda geme, ela geme por causa daquele que a dominou. Eu sei que esse texto causa um certo conflito de interpretação. Quem dominou? Quando você vai a Gênesis, você vê Deus dizendo que deu autoridade ao homem, domínio ao homem. O homem, é claro que Deus é a autoridade maior, mas ele entregou sobre a terra a autoridade para o homem. O homem terceirizou isso para o diabo. O príncipe deste mundo é o diabo, não é o rei. Mas o príncipe deste mundo é o diabo. Então, tudo aqui entrou em desarmonia e a própria natureza geme. É o que está lá em Romanos 8,19. A natureza geme, como que em dores de parto, porque ela está aguardando, até ela mesma aguarda a sua redenção. Então, o que acontece não é culpa de Deus. Nunca. De Deus não vem nenhum mal, de Deus vem o bem. Agora, se ele ainda não agiu, porque ainda não é a hora boa para você e para ele. Parece que ele não agiu, mas ele está ouvindo o seu clamor. Deus não dorme. O que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis que não dormirá e nem cochilará o guarda de Israel. Quem viaja comigo sabe
que eu cochilo nas retas e acordo nas curvas. Graças a Deus, a Estela anda comigo há 42 anos e até hoje não sofremos nenhum acidente grave, né? Mas, acima de tudo, quem cuida da direção é Deus, que ele não cochila nunca. Deus não dorme nem cochila. Uma vez eu vi alguém falar assim, Deus deu uma cochilada e eu tive esse problema. Não, isso é blasfêmia. Deus não cochila. Deus está acordado. Deus não é como aquele juiz que tem que ser acordado. Ele está acordado. Por isso que não é gritar com Deus. Eu falo gritar por você mesmo, porque às vezes você dá um grito de desespero. Mas Deus não precisa. Deus não é acordado por gritos, por berros, por nada. Porque Deus está acordado. Ele não dorme, ele não cochila. Parece que ele demora. O texto aqui diz, né? Parece, embora pareça demorado em defendê-los. Pareça. Aparentemente Deus está demorando. Deus não se atrasa nunca. Eu já várias vezes fiz o teste aqui, né? Que horas são agora? Cada um vai dizer uma hora. Pode variar minutos. Mas é difícil, num grupo de 10 pessoas, haver unanimidade quanto à hora. Sempre a diferença. Só há uma hora certa, é a hora de Deus. Ele é o Senhor do tempo. Ele é quem estabelece os tempos. Um dia para ele é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E o tempo dele não é o meu tempo. Não é o seu tempo. Não é o tempo dos homens. Por isso, você tem que ter esperança. A esperança que vem desta convicção, que é fruto dessa perseverança, porque você crê e você ora, para que a sua esperança aumente, de que Deus, na hora certa, age. E à medida que você está orando, você está crescendo na fé, sua perseverança é maior, a sua esperança é renovada. E aí acontece o quê? A mulher de fé vamos ler aqui? Mulher de fé é atendida na sua necessidade. Vamos ler o versículo 8? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Precisamos de mulheres de fé, de homens de fé, porque a fé verdadeira está em crise. Existe hoje falsa fé. E é pregado muito, até mesmo em templos ditos evangélicos, de uma falsa fé. Uma fé que é declaração positiva. Eu decreto. Uma fé que é fé na fé. Eu creio e acabou. E quando eu creio, o universo, como é que diz aquela autora que você gosta, Lucas? O universo todo, né, conspira para o meu sucesso. Já ouviu essa frase? É bonita até, né? Errada, mentirosa, herege. O universo não é Deus que age e não é porque você tem fé. Porque Deus sabe o que é melhor. Ela foi atendida na necessidade dele. O juiz foi lá e atendeu a necessidade, julgou aquela causa. O juiz não deu dinheiro para ela, o juiz julgou aquela causa, o que ela precisava, ela foi atendida. Deus atende a sua necessidade. É uma frase que eu ouvi em algum lugar, mas eu a recito tanto que às vezes eu acho que fui eu que falei. Mas eu sei que eu ouvi de alguém. Eu peço tudo o que eu quero, Deus dá tudo o que eu preciso. Ele nunca vai dar o que eu mereço. Não. Ah, você merece, né? Não, não mereço. Eu mereço o inferno. Eu tenho plena convicção disso. Mas, pela graça, ele dá o que eu preciso na hora dele, que é a hora certa. E eu tenho que ter fé. Não posso esmorecer. Porque aqui mostra a tristeza, né? Esse mundo que, será que Deus encontrará, Jesus encontrará a fé de qualidade, porque ele está tendo fé na fé, fé que é a declaração positiva, fé que é pensamento positivo, não é nada disso. Você tem que ter fé em Deus, confiar em Deus, esperar de Deus, a resposta de Deus de acordo com a sua palavra, para a glória de Deus. E aí, nesse sentido, você pode ter esperança e você pode ter convicção. Quem tem fé? Mulheres, homens, o que acontece? Vamos ler juntos? Quem tem fé? Ora, persevera, tem convicção, tem esperança, é atendido na sua necessidade. Que Deus nos abençoe a sermos homens e mulheres de fé.
Deus nos abençoe a orarmos cada vez mais e nos anime nisso, a perseverarmos, a termos convicção, compreensão clara do que é o melhor. E para isso é importante a leitura da palavra de Deus para entender a vontade de Deus. Que Deus renove em nós esperança, com paciência. E com certeza, na hora certa, para a glória dele, que cada um de nós reconheça que ele tem atendido às nossas necessidades. Aleluia. Nem sempre é o que você quer, nem sempre como você quer, nem sempre no tempo que você quer. Mas se você está orando, perseverando, com convicção pela palavra, tendo esperança, o que Deus der é o melhor no tempo de Deus. Amém? Dia Internacional da Mulher, e as irmãs sabem que vocês sempre serão homenageadas. Alguém recebeu o boletim hoje? Traz o boletim aí, por favor. Eu acabei não compartilhando o boletim. Tem bastante boletim ainda, Manuel? Tem? Quem não, as mulheres que não receberam o boletim, mulheres que não receberam o boletim, levantem a mão. Eu vou pedir que o pessoal ajuda ali, João, por favor, a distribuir boletim para as mulheres. Fiquem em pé, as mulheres que não receberam o boletim. Quem não recebeu o boletim, fique em pé. Todas as que não receberam. Isso. Pega ali as que não receberam o boletim, fiquem em pé. Isso, dê aí. Você, homem que recebeu, entregue uma mulher que não recebeu o boletim, eu tenho que ficar com esse na mão. Fique em pé, permaneça em pé, permaneça em pé. Quem não tinha recebido e recebeu o boletim agora. Muito bem. As outras já tinham recebido o boletim? Já tinham? Fiquem em pé, então, todas as que já têm o boletim, fiquem em pé, com o seu boletim. Vamos ver o que está aqui, né? Semana da Mulher, culto especial, Semana da Mulher. O que está lá em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então, agora leiam o que é nosso igreja aqui. Parabéns a todas as mulheres. Deus abençoe e as capacite sempre. Bem, vocês já foram homenageadas, viram só, né? A gente nunca deixa de homenagear, homenageamos o boletim. Mas tem os irmãos aí que vão além, né? Então, cada mulher permanece em pé, lá em cima também, e vocês vão receber algo mais. Pode entregar. À medida que receberem, podem assentar-se. Cada mulher vai receber, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Recebendo, podem sentar. As que receberem, podem sentar. Aí tem violeta, que é violeta rosa, violeta vermelha, né? Violetas de várias cores. Eu sei que vocês nunca ouviram frase como essa, mas essas flores ficam com vergonha, porque a beleza de vocês é muito maior que a delas. Então, é uma frase original, né? Aqui é a frente, isso. Está chegando. Deixa. Lá em cima, estão recebendo também. Aqui, sim. Aqui, Giovanni, isso, as irmãs estão aí. Essa pequena homenagem, essa lembrança, louvando a Deus pelas mulheres de nossa igreja, e você que está em casa também, sinta-se homenageada. Nós reconhecemos, há uma falsa ideia de que a Bíblia é um livro machista. Não é. É claro que a Bíblia expressa muito da cultura da época, mas a Bíblia traz uma... Aqui não recebeu ainda, eu acho. Aqui. Isso. Mas a Bíblia, ela revela desde o início que homem e mulher foram feitos iguais.
e para a glória de Deus, mas que ambos desobedeceram a Deus. E não foi apenas o erro da mulher, o homem aceitou, o homem não cuidou. E ambos foram, portanto, punidos, nós todos, né, por conta da desobediência. Mas Deus sempre restaura e quer trazer a dignidade de volta. A lei de Moisés traz coisas que eram revolucionárias para a época, no tocante ao respeito à mulher. E Jesus Cristo, ele trata as mulheres como nenhum mestre tratou. O fato dele ter mulheres no seu corpo de discípulos já era algo revolucionário. O fato dele dirigir palavra às mulheres era algo também muito além do esperado. Quando ele fala com a mulher samaritana, o rabino não dirigia a palavra à mulher porque a mulher era um ser inferior e seria perda de tempo. O rabino não conversava nem com mulheres nem com crianças, o mestre da época. E quando Jesus faz isso, ele está mostrando ali com clareza como ele considerava e como as mulheres eram dignificadas, porque sempre foram, mulher sempre teve a dignidade perante Deus, mas o pecado e a consequência do pecado é que criou esse abismo no tratamento e que não pode existir nos lares cristãos e nós como crentes de forma alguma. Eu vou pedir que todos os homens fiquem em pé agora, todos os homens, e estenda a mão na direção de alguma das mulheres que está por aí, que está perto de você. Vamos pedir a bênção do Senhor, que o Senhor a abençoe e a guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você. E que o Senhor continue tendo misericórdia de você. E que o Senhor dê a você, mulher de Deus, cada vez mais dignidade, que todos a respeitem, que você reflita a glória de Deus e que você tenha a paz. Em nome de Jesus. Amém.